O Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 3, no versículo 13, está escrito para nós assim: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. E da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Todo o que nele crê tem a vida eterna. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, nesse último dia do ano, essas últimas horas, Senhor, aqui juntamente com a tua amada igreja, não poderíamos, Pai, passar desapercebido em falar, meu Deus, claramente ao coração da tua igreja, ó Deus, quem tu és, o teu propósito e aquilo que o Senhor quer fazer em cada vida, em cada coração. Meu Deus, que nessa noite o Senhor ministre poderosamente e que nós possamos, ó Pai, sair daqui não da mesma forma, mas cheio, ó Deus, da tua palavra, da tua presença e do teu querer. É tudo isso que eu te peço, no nome de Jesus. E você diz, sente, glorificando ao Senhor. Amado irmão, eu tenho muita coisa para expressar, e eu sei que o tempo ele não para, mas eu quero que nessa noite, de alguma forma, você consiga compreender o que o Espírito Santo está trazendo para nós nesse momento em que nós estamos aqui para celebrarmos a virada do ano, para agradecermos o que Deus tem feito na nossa vida. Nós sabemos que essas palavras que Jesus está dizendo para um homem chamado Nicodemos. Esse mês foi um mês em que nós tiramos para clamarmos, para que possamos evidenciarmos vidas convertidas na presença de Jesus. E eu falando com o Espírito Santo, o que ele queria, porque são tantas coisas que nós queremos falar, expressar nesse dia, para que a igreja possa entrar 2026 com a palavra rema, com a palavra direcionada. E eu estava estudando em casa e me deparei com essa passagem, em que Jesus está dizendo claramente para um homem chamado Nicodemos, um dos principais da sinagoga, alguém que por toda a sua vida esteve olhando, examinando as Escrituras, para que pudesse de alguma forma viver o padrão de Deus, para de alguma forma viver de maneira tal que Deus pudesse achar graça aos seus olhos. Mas esse homem, ele vai ter com Jesus à noite, porque ele queria mais informação a respeito de Jesus, pelos sinais, pela manifestação ao qual Jesus estava fazendo aonde chegava. E a Bíblia nos diz que à noite Nicodemos vai ter com Jesus e começa a perguntar a Jesus, começa a indagar a Jesus. E nós sabemos que este homem, ele tinha uma posição, esse homem tinha
um cargo, esse homem tinha ali uma relevância muito grande na comunidade. Mas Jesus disse para ele uma palavra curta e direta, diante daquele momento em que ele se aproxima de Jesus. Ainda que ele falasse para Jesus que Jesus era alguém vindo da parte de Deus por manifestar sinais, ele vai dizer claramente dessa forma: Jesus para o homem. Digo-lhe a verdade, em João 3:3, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Veja que este homem, por toda a sua vida, ele viveu um padrão que estava agradando a Deus, segundo o seu coração. Era um homem reconhecido, renomado, mas a Bíblia nos diz que, ao se aproximar de Jesus, Jesus estava dizendo para ele: importante é você nascer de novo. E nós estamos, irmão, neste mês clamando por isso. Por quê? Porque Jesus está voltando, e o propósito de Deus separarmos nesse tempo o kairós dele. Ele não está buscando a igreja barulhenta. Ele não está buscando a igreja que gosta de muito mistério. Ele não está procurando a igreja eloquente. Ele não está procurando a igreja que tem uma doutrina rígida. Ele não está procurando uma igreja que sabe fazer os rituais. Ele está procurando a igreja que nasceu de novo. Ele está procurando homens e mulheres que, olhando para Jesus, possa entender que tudo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele desenvolveu, tudo aquilo que ele possuiu, não trouxe a cura necessária para a vida dele. E Jesus foi claro para que ele pudesse aproveitar aquela noite em que ele foi ter com Jesus. Mas Nicodemos não estava entendendo a profundidade que Jesus estava falando. Ele estava olhando para Jesus, olhando para aquele que sustenta todas as coisas, o Filho de Deus, o Criador, aquele que formou o homem. Estava dizendo para Jesus: deve ser que ele está dizendo que eu preciso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo. Mas Jesus, ele traz para este homem a direção. No 5, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário. Você compreende que ele disse isso? É necessário novamente aqui. Mas eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não estou nem mentindo. Mas Jesus estava dizendo para um homem que era a maior influência da época. Um homem que a palavra dele era a palavra de sabedoria para quem ouvia, porque acreditava que ele tinha ali o conhecimento da vontade de Deus. E Jesus estava dizendo para este homem: é necessário você nascer de novo. Ele não estava dizendo: é necessário o seu irmão, é necessário o seu pai, é necessário alguém lá fora. Você que se achegou até a mim, você precisa nascer de novo. Porque o que é nascido da carne é carne. Amado, tudo que nós viemos fazer aqui, se for carnal e você gostar e dizer: eu quero estar na igreja porque eu gosto daquilo que é carne, você vai ser gerado na carne e a carne vai ter que manter você. Tudo que o homem vai fazer em que acredita que vai prender alguém na igreja, que é carnal, ele vai ter que viver uma vida de desgaste, porque toda semana, todo mês, todo ano ele vai ter que procurar algo para atrair pessoas para ficar olhando para um ambiente como esse, para estar num ambiente como esse, porque foi nascido da carne. E quem é nascido da carne é carne, não vai ter como desejar viver a vontade de Deus.
E Nicodemos estava ouvindo isso. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito, Nicodemos. Importa. Importa o quê? Nascer na carne? Importa nascer do Espírito. Então Nicodemos vai dizer o 9. Como pode ser isso? Ele entendia que nascer da água é se purificar. Nascer do Espírito é estar vivendo debaixo do controle de Deus. Purificado e andando segundo a vontade de Deus. Aí Jesus vai trazer para ele o modelo. O 5 vai dizer. Desculpa. O 9. O 10 agora. Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que sabemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhe falei coisas terrenas e vocês não creem? Como crerão se falar as coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então, Jesus, tentando transmitir para ele, por meio de coisas terrenas, ele não estava entendendo. Jesus vai dizer para ele, então, se eu for falar das coisas celestiais, como é que você vai compreender, Nicodemos? Mas você precisa compreender algo importante, isso você precisa entender. Por quê? Porque Jesus queria alcançar o coração de Nicodemos. Jesus viu um homem ali que se aproximou, e Jesus, ele tem prazer em quem se aproxima. Jesus vai usar todo, entre aspas, todo o recurso que ele tem, para que ele possa captar o coração daquele homem, para que aquele homem possa dizer, eu vou mudar a chave em 2026, eu vou viver o padrão que Jesus quer, eu vou viver a vontade que Jesus quer. Veja que Jesus estava tentando transmitir para ele, mas ele não estava compreendendo a profundidade da vida que Jesus queria com ele. Agora Jesus vai falar com ele algo que ele entende, que é as Escrituras, que é a lei de Moisés, para que ele pudesse compreender a necessidade da alma dele. Porque importa, é necessário, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, então, ao falar isso, ao expressar isso, Nicodemos começa a entender que Jesus é importantíssimo. Porque aqueles que não olharam para a serpente, aqueles que não se aproximaram, aqueles que foram mordidos pela serpente e acreditavam que poderia viver, morreram. Aqueles que foram picados pela serpente e não quis olhar, direcionado conforme Deus diz, para a serpente de bronze no deserto, foram ceifados, porque o vírus estava lá, porque o pecado estava lá, e Deus deu uma ordem: Moisés, você vai ter que construir, você vai ter que fazer, e colocar em uma haste, e levantar essa serpente como modelo de fé. Se eles crerem, eles vão ser curados. Eles têm que se aproximar e olhar para a serpente, e a enfermidade, o vírus, o pecado, o mal que está habitando neles vai ser ceifado. E Deus estava dizendo para aquele homem: você entende o que aconteceu? Somente pela fé. Não foi por meio de obras, não foi por meio de coisas criadas, não foi por meio de guardar o dia A, roupa B, C, foi porque creu e olhou e colocou o seu coração na confiança na palavra de Deus. E ele estava dizendo para aquele homem: por isso é necessário o Filho do Homem ser levantado. Veja, ele começou a entender agora a importância de Jesus.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês estão entendendo? Aquele homem entendeu que Jesus veio para trazer cura sobre a terra. Aquele homem entendeu que a importância de olhar somente para Jesus e colocar todo o seu coração aos pés de Jesus para que possa vir sobre ele. Aquele que crê em mim, Jesus falou, não foi? Fluirão, segundo as Escrituras. Aquele que crê em mim, segundo as Escrituras, como? Porque aquela serpente simbolizava, era um tipo de Cristo. Se vocês agora olharem para a sombra, olhe para a imagem, porque se vocês foram curados na sombra, imagine agora na imagem. Imagine vocês olhando para Jesus em 2026, se aproximando, se rendendo, reconhecendo que Ele tem a cura para a tua alma, tem a cura para a tua mente, tem a cura para tudo que você precisa. Não adianta nós confiarmos que sabemos, não adianta acharmos que temos ali uma influência no nosso meio, se nós não olharmos para Jesus como Ele diz na palavra, nós continuaremos doentes em 2026. E a doença, irmão, ela prejudica somente a nós. Nicodemos teve a oportunidade, mas ele fracassou. E Jesus disse, porque veio a luz e eles amaram mais as trevas. Nesse mesmo capítulo, ele não quis olhar para Jesus, porque quem olhava para ele não via aparência. Quem creu na nossa pregação, ele foi ferido por Deus, ele foi moído, e ali estava o Cordeiro de Deus, o castigo que nos traz a paz, Jesus Cristo. Ele foi levantado naquela cruz para trazer cura, mas só recebe cura verdadeiramente se nós temos o nosso coração completamente aos seus pés. Não haverá cura se nós não vivermos como Nicodemos. Irmão, porque o pecado foi destruidor. O pecado fez algo que te domina, me domina. O pecado faz com que nós ficamos cegos. E nós estamos agora entrando em 2026. E Deus pôs no meu coração que nós devemos viver o ano de visão. Ano de visão. Qual é a visão de Deus para o mundo? O mundo está doente. A serpente picou. E eles precisam olhar para Jesus, mas como? Quando nós, que somos como Moisés, nós que somos os sacerdotes, nós que fomos separados para esse tempo, bebermos mais, seremos como a samaritana. Nós sairemos dizendo: encontrei aquele que disse tudo ao meu respeito, ele tem cura, porque eu fui curada dos meus traumas. Eu olhei para ele, quando ele me disse, se eu cresce e bebesse, eu olhei e bebi daquilo que jorrou dele. Eu estou levando vocês, venham ver que ele é aquele que Moisés disse nas escrituras, que ele tem cura para a nossa alma. Aquela mulher levou uma cidade porque ela creu em Jesus. O homem eloquente, o homem sábio, o homem cheio de título, o homem cheio de coisa, olhou para Jesus e colocou a sua capa religiosa e falou: eu continuarei recebendo glória do homem, recebendo aplauso do homem.
Eu continuarei a viver o padrão que o homem está dizendo que eu tenho que viver. E perdeu a oportunidade de sair e dizer para os fariseus, dizer para os saduceus: eu encontrei aquilo que eu estudei por toda a minha vida, ao qual Deus disse que enviaria um profeta semelhante a Moisés, e que eu deveria ouvir as palavras dele e crer naquilo que ele estava falando. Eu achei, mas ele amou mais o presente mundo, ele amou mais a glória do homem, por isso ele se escondeu. Enquanto essa mulher, quando ela olhou Jesus, ela entendeu e foi curada. A minha cura está disponível todos os dias quando você chegar na presença de Jesus. Dai-me desta água, Senhor. Irmão, nós estamos vivendo 2025 e eu não tive falta. Eu não tive necessidade. Eu estou carente, eu estou vazio, eu estou meio assim, eu estou meio assado. Mesmo problema que você, irmão. Ou muito mais. Dívida, eu acho que muito mais. Luta, provação, afronta. Mas eu estava olhando para Jesus e eu passei cheio, estou passando cheio da presença de Jesus. 2026 está vindo, eu não sei o que nos espera. Eu não sei o que nos espera. Você sabe? Mas eu sei que virá uma tribulação. Mas aqueles que vão estar cheios de Jesus vão passar. Porque aqueles que outrora olharam para Jesus e não amaram o peixe, não amaram o barco, não amaram a rede, quando eles sofriam, eles se achavam felizes e dignos por sofrer por nome de Jesus. Isso só vem na vida de quem realmente entregou o seu coração para Jesus. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. A Bíblia diz algo para Nicodemos. Jesus olha para Nicodemos e diz: porque aquele que nasceu de novo é semelhante como o vento. O vento sopra para onde quer. Vocês ouvem a voz dele, mas você não sabe que direção ele vai tomar. Assim são aqueles que nasceram de novo. O vento sopra. Você vê ele está aqui. Outrora ele está cá. Ele agora já está lá. E quem é que controla? Não é a sinagoga. Não é o sinédrio. Não é quem dá mais dízimo. Não é quem dá mais oferta. Quem controla o vento é quem, igreja? Quem controla o vento? E aí ele diz: assim são aqueles que são nascidos. A vida deles, desses que nasceram de novo, é controlado pela vontade de Deus. Quando nós chegamos em Deuteronômio 18, 28, nós vamos ouvir isso aqui, para nós entendermos que Deus tem isso para a nossa vida. E será que se ouvires a voz do Senhor, aquele que nasceu de novo, é semelhante, é comparado como o vento, que você ouve a sua voz, mas não sabe. O Senhor está dizendo: será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje,
O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações na terra. E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais. E a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás a entrares, bendito serás a saíres. O Senhor entregará os teus inimigos, que se levantará contra ti, e te ferirá diante de ti. Por um caminho sairá contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para ser povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Nicodemos acreditava que se ficar mais próximo de Jesus ia perder tudo. Nicodemos acreditava que, olhando para aquele carpinteiro que não tinha nem roupa direito, era viver debaixo de escassez. Mas aqui nós estamos vendo e ouvindo que se ele se convertesse, as bênçãos do Senhor estariam sobre a vida dele, porque ele ia nascer de novo, ia ouvir a voz do Senhor. Se atentamente ouvir a minha voz. Então, irmão, não sei o que você olha para 2026 e você pode ouvir alguém dizer: eu desejo prosperidade, saúde, eu desejo sucesso, eu desejo... Você tem que ter em mente uma coisa: isso tudo só acontece verdadeiramente na vida daqueles que ouvem a voz do Senhor, daqueles que se converteram, porque as bênçãos do Senhor seguirão. Jesus, aonde ele chegou, não houve escassez. A enfermidade teve que sair, os inimigos teve que bater em retirada, porque ele tem o poder e o domínio de todas as coisas. Agora, o que ele quer de mim e de você? Que nós venhamos em 2026 nos esforçarmos para levantarmos mais e mais o nome de Jesus, para que as pessoas sejam curadas, transformadas e libertas de toda mentira, de todo engano, de tudo aquilo que o diabo, através da serpente, tem picado, ferido, machucado. E somente Jesus pode curar. Não pense que uma palavra de efeito vai curar. Não pense que uma canção vai curar. Não pense que mudar de roupa vai curar. Não pense. Somente quando essa pessoa vir até Jesus e deixar o seu fardo e receber o dele, encontrará refrigério para a sua alma. Por isso, nesse momento, irmão, nós vamos orar para que possamos verdadeiramente nos encontrarmos, como o apóstolo Paulo disse, aos pés de Jesus, porque ali houve cura para aqueles que realmente valorizou a melhor parte, que é estar aos pés de Jesus. Deus, ele não quer teu ouro, Deus não quer tua prata. Deus, ele quer somente o teu coração. Esse é o momento de você apresentar a Deus o teu coração, dizendo para ele: Senhor, eu quero ver o teu reino. Eu quero ver o teu reino, Senhor. Converte o meu coração segundo a tua palavra. Vamos estar orando agora, irmão. Eu convido você para dobrar o joelho, para nós entrarmos orando. Nós temos aqui